meios que são constituídos de esteroides, que é um grupo nos receptores hormonais, que são proteínas que são especiais, presentes na membrana das células normalmente. Em alguns casos, esses receptores vão estar no interior das células, mas normalmente é na membrana. Cada tipo de hormônio vai agir apenas nos tipos de células cujos seus receptores vão apresentar a forma complementar à sua. Depois desse encaixe, o receptor vai ser ativado e vai desencadear uma série de reações químicas. O efeito comum desse encaixe é a produção do monofosfato de adenosina cíclico, que é o AMP cíclico, que pode, entre alguns efeitos, estimular a síntese de proteína, ativar enzimas e aumentar a permeabilidade da membrana plasmática. Outros hormônios, como os esteroides e os hormônios da glândula tireoide, vão atravessar a membrana plasmática e vão se ligar a receptores no interior dessa célula-alvo. Eles vão estimular o funcionamento dos genes para a fabricação de RNA mensageiro e vão, consequentemente, fabricar também proteínas específicas, que muitas delas vão ser enzimas que vão controlar diversas reações químicas da célula. Os hormônios vão exercer seus efeitos mesmo quando eles estiverem em pequena quantidade. O resultado vai depender do tipo de célula na qual eles vão atuar. Dessa maneira, um único hormônio pode ter efeitos distintos em células diferentes. Por exemplo, alguns vão estimular o crescimento, em outras células vai inibir o crescimento. O controle dessa produção hormonal, como é que acontece, né? A produção desses hormônios acontece através do feedback negativo. São mecanismos de feedback negativo. Ou mecanismo de retroação ou retroalimentação negativa. Nesse caso, as substâncias que vão ser produzidas sob estímulo da glândula vai controlar a própria produção. Então, por exemplo, falta uma substância no sangue. Determinada glândula vai ser estimulada e vai passar a secretar um hormônio que vai estimular a produção daquela substância que está faltando. Então, à medida que vai se acumulando no sangue, a substância vai inibir a glândula e vai passar a produzir menos hormônio. Algumas vezes, o controle vai depender de outro hormônio. Então, a glândula da tireoide, por exemplo, é estimulada por um hormônio da hipófise, cuja produção vai ser inibida à medida que a concentração de hormônio da glândula tireoide aumenta. Eu vou falar sobre a hipófise, sobre as glândulas endócrinas, tudo bonitinho. Aqui a gente está vendo o hipotálamo aumentado. E também a gente vai ter a glândula pineal. Aqui, ó. Primeira glândula pineal, ela vai estar localizada próxima ao cérebro. E nos mamíferos, né? E vai produzir um hormônio que é chamado de melatonina. Essa glândula e o hormônio vão fazer parte do chamado relógio biológico. Vão regular nossas funções relacionadas com a duração dos dias e das noites. A produção da melatonina vai ocorrer apenas à noite, na ausência da luz. Por isso, sua concentração vai aumentar de noite e cair durante o dia. A melatonina vai influenciar o crescimento e o ciclo reprodutivo de alguns animais. E também, provavelmente, regula o nosso sono. Ela está envolvida também nos ritmos circadianos, que vão variar ao longo de um período de mais ou menos um dia. Daí o nome circadiano, que significa em latim cerca de um dia. A hipófise, também chamada de pituitária, ela vai ficar na base do cérebro, acima do céu da boca. A gente está vendo na foto aqui. E é dividida em adenohipófise, ou lobo anterior da hipófise, e neurohipófise, ou lobo posterior da hipófise. A secreção dos hormônios na adenohipófise, ela vai ser estimulada ou inibida, respectivamente, pelos hormônios da liberação e de inibição, que vão ser produzidas pelo hipotálamo. Os hormônios da adenohipófise vão ser tróficos ou trópicos, O que significa que eles vão controlar outras glândulas endócrinas. Então, o hormônio tireoide trópico ou tireotrófico, que vai estimular a glândula tireoide. O hormônio adrenocorticotrópico, que vai controlar o córtex das suprarrenais. O hormônio gonadotrópico, junto com o hormônio folículo estimulante, que vai provocar o crescimento dos folículos nos ovários e a formação dos espermatozoides nos testículos. E a gente vai ter também
o hormônio luteinizante, que provoca a ovulação, a promoção do corpo lúteo nos ovários, né? E a produção da testosterona nos testículos. Cada hormônio desse tem uma sigla, né? Mas não precisa decorar os nomes de tudo. A gente tem que só entender como que funcionam os mecanismos. Além desses, ela vai produzir, a hipófise também vai produzir hormônios que não vão agir em glândulas endócrinas. Como, por exemplo, a prolactina, que que vai estimular a produção de leite nas glândulas mamárias, quando a mulher está grávida. E também na hora da amamentação. Existe o hormônio do crescimento, ou somatotrofina, que vai estimular o crescimento de quase todos os nossos tecidos, até mesmo dos ossos e da cartilagem, e vai provocar o aumento da estatura nos jovens durante a puberdade. Esse hormônio também vai contribuir para a captação de aminoácidos e para a síntese de proteínas das células. Então, a deficiência desse GH, que é o nome que pode ser dado para esse hormônio do crescimento, na infância provoca o nanismo. Deixa eu mostrar um outro slide para vocês que mostra uma foto. Pode provocar o nanismo e pode retardar a puberdade. Esse quadro pode ser tratado administrando à pessoa hormônio, né, obtido por engenharia genética. Quando ocorre uma hiperfunção da hipófise antes da puberdade por causa de tumores, por exemplo, a pessoa pode apresentar gigantismo e pode atingir até 2,7 metros de altura. Nessa foto aqui, é claro que é um desenho, mas eles estão representando está representando uma pessoa com nanismo e uma pessoa com gigantismo ao lado dela. Se não for tratado, esse tumor acaba destruindo a hipófise e vai levar o indivíduo à morte. Quando isso ocorre após a puberdade, depois que nossos ossos não podem mais crescer em comprimento, os ossos do crânio, do rosto, das mãos e dos pés podem aumentar em espessura. É uma doença conhecida como acromegalia. A neurohipófise é, na realidade, uma expansão do hipotálamo. Então, os hormônios que ela vai secretar, a ocitocina, a oxitocina, o hormônio antidiurético que a gente falou no sistema urinário, que é o ADH, ou a vasopressina, que vai ser fabricada por neurônios da região do encéfalo, e vão ser denominados esses hormônios de neurosecreções. Eles vão se encontrar armazenados na ponta dos axônios e vão ficar concentrados na neurohipófise antes de serem lançados no sangue. A ocitocina, isso vai estimular a contração da musculatura do útero no momento do parto, ajudando o bebê a nascer e vai provocar a liberação do leite na amamentação, quando o bebê suga a mama. E vai estimular a produção do hormônio e aí vai sair leite. Então, esse é um mecanismo de retroalimentação positiva. Quanto maior o estímulo, maior será a produção da ocitocina e maior a liberação do leite. Já o ADH vai controlar a eliminação de água nos rins, como a gente falou na última aula. E, além disso, quando em alta concentração, quando está muito concentrado, o ADH vai provocar a contração das arteríolas. Isso vai aumentar a pressão arterial. Quando existe deficiência da ADH, vai se formar grande quantidade de urina muito diluída, que é chamada de diabetes insípida. Que é ao contrário da diabetes mellitus, que seria diabetes onde a gente encontra glicose na urina. Agora, deixa eu voltar aqui para vocês verem a tireoide, glândula tireoide. A glândula tireoide, ela vai estar situada na frente da traqueia, encravada na cartilagem, que é chamada de proeminência laríngea, também conhecido como pomo de Adão. Ela produz a tiroxina, ou tetraidotironina, que é o T4, e a triidotironina, que é o T3. Esses hormônios têm 4 ou 3 átomos de iodo na molécula, respectivamente, né? O tetra tem 4 e o tri tem 3. Esses hormônios vão estimular a oferta e o consumo de oxigênio. Então, pelos órgãos, né? Vai intensificar a respiração celular e, em consequência disso, libera calor no organismo. Então, elas vão estimular também a frequência e a intensidade dos batimentos cardíacos e dos movimentos respiratórios, aumentando o fluxo de sangue para os tecidos e a formação dos ossos no período do crescimento.
A formação de tumores ou a produção de anticorpos contra proteínas da glândula tireoide, isso são doenças autoimunes, né? Pode provocar o hipertireoidismo, que é quando a glândula passa a funcionar mais do que ela devia, né? Acima do nível do normal. Ou o hipotireoidismo, que a ação glandular vai ser deficiente, vai ser o contrário do hipertireoidismo, né? No hipertireoidismo, existe a perda de peso e começa a aumentar a ingestão de alimentos, a pessoa come bastante, batimentos cardíacos acelerados, a produção excessiva de calor, de suor, a pessoa também tem tremores, nervosismo, fraqueza e entre outros sintomas. A glândula vai aumentar de tamanho, por isso também que essa doença é conhecida como bócio exoftálmico, daí o pescoço da pessoa incha. Às vezes a pessoa pode apresentar olhos saltados da órbita, e o tratamento é feito com medicamentos que inibem a produção dos hormônios ou com cirurgia para retirada da glândula, seguido do uso de medicamentos com hormônios, né, da glândula, porque sem a glândula não vai produzir, então você precisa repor esses hormônios. No hipotireoidismo, o metabolismo está abaixo do que podia haver, do que deveria estar. Então existe apatia, a pessoa é lenta nos movimentos, a pessoa está sempre com sono, ganha peso, não come muito, a frequência cardíaca reduz, existe pouca produção de calor e baixa tolerância ao frio nas pessoas. E às vezes acontece o inchaço por causa de acúmulo de líquido em várias partes do corpo. Isso se chama mixedema. Essa doença ela pode ser provocada também pela falta de iodo, que é necessário para a formação dos hormônios. Sem esse, a produção do TSH não é inibida por feedback negativo. E esse hormônio vai continuar estimulando a glândula tireoide, que cresce e produz grande quantidade de substâncias inativas do hormônio. Então, o hormônio não serve para nada. O aumento da glândula tireoide provocada pela falta do iodo é chamado de bócio endêmico ou bócio carencial. Se a doença vai ocorrer na gestação ou na infância, existe também a deficiência mental acentuada. Antes era chamada de cretinismo. E um sério comprometimento do crescimento físico da criança. Esse problema pode ser diagnosticado com o teste do pezinho, por isso que todo bebê faz o teste do pezinho, feito a partir do 2º dia de vida, e de preferência antes do fim da primeira semana. Uma gota de sangue do pé do bebê é analisada no laboratório para verificar se a glândula tireoide está produzindo pouco ou nenhum hormônio. Esse teste vai servir também para detectar níveis altos de fenilalanina, que é característico da doença fenilcetonúria. Tem uma lei que determina um acréscimo de iodo no sal da cozinha também, porque para evitar a deficiência na glândula tireoide por carência do elemento químico. Então a glândula tireoide ela vai produzir também a calcitonina, que é um hormônio que vai diminuir a liberação de cálcio no sangue. A gente tem essas figuras aqui na frente. A calcitonina, que vai inibir a liberação desse cálcio no sangue. Isso vai ser ao contrário do hormônio das glândulas paratireoides, que é as próximas glândulas que a gente vai ver. Que são essas amarelinhas nessa última foto que eu coloquei. As glândulas paratireoides, elas são 4. Elas vão ficar atrás da tireoide. Essas glândulas vão produzir o paratormônio, ou hormônio dessa figura do meio. Esse elemento, o cálcio é muito importante no sangue para a contração muscular e algumas outras funções. Quando a concentração de cálcio no sangue diminui, o paratormônio vai promover a retirada do osso, lançando no sangue esse cálcio, além de aumentar a absorção de cálcio pelo intestino e a sua reabsorção pelos túbulos renais. Então, a gente vai ver nessa figura aí que a interação entre a atividade dos hormônios das glândulas tireoide e das paratireoides. A hiperfunção das glândulas paratireoides, causada às vezes por tumor, ela enfraquece os ossos, ela provoca cálculos renais, que são as pedras nos rins, e o desequilíbrio no organismo, que pode resultar na morte do doente. Na hipofunção, que é quando existe a baixa concentração de cálcio no sangue, vai ocorrer contrações musculares. E dependendo da baixa na concentração do cálcio, a pessoa pode morrer por asfixia, por causa da contração da musculatura da laringe. Essa condição, que são as contrações involuntárias dos músculos, é chamada de tetania. Mas parece tétano, mas não tem nada a ver, tá? Com a bactéria do tétano. O outro
órgão que a gente vai estudar é o pâncreas. Aqui, nessa última foto, próximo ao estômago, logo embaixo do estômago, a gente vai encontrar o pâncreas. A parte endócrina do pâncreas, ela vai ser formada pelas ilhotas pancreáticas, que também são essas ilhotas de Langerhans. Foi descoberta, né? Ele que descreveu essas estruturas, Paul Langerhans, que era um médico alemão. Nessas ilhotas existem dois tipos de células. As células beta, que vão produzir insulina, e as células alfa, que vão produzir glucagon. A insulina vai facilitar a entrada da glicose, que está no sangue, nas várias células do nosso corpo, como as células do músculo, as células do fígado e as células do tecido adiposo. Dentro dessas células, a energia da glicose ela vai ser liberada pela respiração celular. A ação desse hormônio, então, ela vai diminuir o nível de glicose no sangue, que vai tender a aumentar depois de uma refeição rica em carboidratos. Ela também vai promover no fígado a síntese de glicogênio a partir da glicose, facilitando a absorção de aminoácidos pelas células, vai estimular a síntese de proteínas e vai inibir a transformação de aminoácidos e lipídios em glicose pelo fígado. Esse processo é chamado de gliconeogênese. E a conversão do glicogênio em glicose é chamada de glicogenólise. Já o glucagon vai provocar o efeito oposto da insulina. Ele vai aumentar o nível de glicose no sangue pela transformação do glicogênio do fígado, que é a glicogenólise, e a ação combinada dos dois hormônios vai permitir um controle eficiente do funcionamento do organismo. Então, vai manter a taxa de glicose no sangue em níveis normais, que seria a glicemia. Se o pâncreas deixa de produzir a insulina, nessa última foto aqui a gente vai ver. Se o pâncreas deixa de produzir a insulina ou passa a produzir em quantidade insuficiente, ou também pode acontecer das células do corpo não reagir à insulina produzida, a glicose vai se acumular no sangue e a sua taxa vai aumentar. Essa doença é conhecida como diabetes, e na diabetes a glicose acumula no sangue, que é a hiperglicemia. E quando sai na urina, arrasta muita água por osmose. A perda da glicose e de água causa fome e sede excessiva, com perda de peso e perigo de desidratação. A diabetes não tratada pode provocar perda de visão, feridas na pele e problemas cardíacos e renais. E também, como o indivíduo passa a depender de gordura para obter energia, a produção de alguns ácidos pela oxidação dos lipídios pode aumentar. Essas substâncias causam desequilíbrio no sangue, que pode fazer o indivíduo entrar em coma e pode até morrer. A diminuição dessa concentração de glicose no sangue abaixo do limite normal, que é a hipoglicemia, também pode fazer o indivíduo entrar em coma e provocar lesão cerebral, porque a glicose é a única fonte de energia para a célula nervosa. Agora, eu vou falar sobre as glândulas suprarrenais. Essas glândulas são chamadas de adrenais, e elas se localizam sobre os rins, por isso suprarrenais, e elas possuem duas regiões distintas, o córtex e a medula. No córtex são produzidos corticosteroides, mineralocorticoides e glicocorticoides, são os corticosteroides. E a partir do colesterol que esses hormônios são produzidos. O principal mineralocorticoide é chamado de aldosterona. E ela aumenta a reabsorção de íons sódio. E isso, consequentemente, vai reter bastante água no organismo. E vai provocar a secreção de íons potássio e hidrogênio pelas células do túbulo renal. Dessa maneira, esse hormônio vai regular a taxa de água e de sais do organismo. Então, quando o indivíduo está sob estresse, tem a elevação da taxa de aldosterona, que aumenta a pressão sanguínea. Já o glicocorticoide, que é mais conhecido como cortisol, ele faz o fígado lançar glicose no sangue e promove a conversão desses aminoácidos e lipídios em glicose pelo fígado. Essa conversão ajuda a enfrentar períodos sem comida e situações estressantes. Isso junto com outros hormônios da medula suprarrenal e dos mineralocorticoides. Uma propriedade dos glicocorticoides, que é usado bastante na medicina, é a capacidade de diminuir inflamações, sendo que esses hormônios eles reduzem a permeabilidade dos capilares sanguíneos. Então, quando está inflamado os capilares, eles se dilatam. Então, esse hormônio é bom para essas horas.
Outros glicocorticoides são a corticosterona e a cortisona. O córtex ele vai secretar ainda um pouco de hormônio sexual com efeito semelhante ao do testosterona, que chama hormônios sexuais androgênicos. O papel desses hormônios vai ser estimular o desenvolvimento inicial dos órgãos sexuais masculinos na infância, tendo efeito discreto na mulher. Quando o córtex vai ser destruído por tumores ou doenças autoimunes, por exemplo, existe a produção insuficiente de corticosteroides, caracterizando uma doença que se chama doença de Addison. A deficiência de mineralocorticoides provoca perda de grande quantidade de água e sal na urina e pode levar o indivíduo à morte em poucos dias. A falta dos glicocorticoides reduz a quantidade de glicose no sangue entre uma refeição e outra e provoca fraqueza muscular, perda de peso, queda na pressão, chamada também de hipotensão, falta de apetite, vômito e algumas outros sintomas. A hipertrofia da glândula suprarrenal pode ocorrer por excesso de uma secreção na hipófise. Os lipídios do corpo vão passar a ser muito utilizados. Aí acontece, o rosto incha, né? Isso é popularmente conhecido como face de lua. E existe um crescimento excessivo do pelo facial, por causa do aumento desses androgênios. A perda de proteína causa atrofia e enfraquecimento muscular e favorece infecções. Além disso, aumenta a glicemia e a pressão arterial. Essa doença ela tem o nome de doença de Cushing, ou doença de Cushing apenas. Na medula das suprarrenais vai ser produzida a adrenalina e a epinefrina. Lembra que ela é dividido em córtex e medula. A gente falou dos hormônios do córtex e agora a gente vai falar dos hormônios da medula. Na medula vai ser produzida a adrenalina e a epinefrina. A noradrenalina. E em condições normais, esses hormônios vão ser produzidos em pequena quantidade. Vão contribuir para regular a pressão arterial, seja pela contração dos vasos sanguíneos ou pelo aumento do débito cardíaco. Mas, numa situação de perigo, ou se o seu organismo achar que é uma situação de perigo, a medula vai ser estimulada pelo sistema nervoso simpático, que a gente vai estudar ainda esse sistema, e libera grande quantidade desses hormônios, principalmente a adrenalina. E nessa figura é isso que está acontecendo. Com isso, o organismo aumenta sua capacidade de enfrentar a situação de alarme e ele se prepara para lutar, né, ou fugir, dependendo da situação. E essa é uma resposta de luta ou fuga, de curta duração. O fígado vai converter mais glicogênio em glicose e vai lançar no sangue. Então, esse sangue vai ser desviado para os músculos e para o cérebro. Ao mesmo tempo, por contração das arteríolas, vai diminuir a irrigação nos órgãos como a pele, o tubo digestório e os rins, que não necessitam de muito sangue durante o perigo, né? E a pressão sanguínea e a força e a velocidade dos batimentos cardíacos crescem e aumenta com isso a disponibilidade de oxigênio e glicose para o organismo. Consequentemente, a taxa metabólica se eleva. Então, a adrenalina vai provocar a liberação dos lipídios no tecido adiposo e também para poder ser usado na liberação de energia, né? Então, logo depois de uma segunda etapa do processo, que é chamada de reação de resistência, o córtex da suprarrenal vai liberar cortisol e os efeitos vão ajudar o corpo a enfrentar por mais tempo situações estressantes. As modificações que surgem no corpo por causa do estado de alerta ou de tensão, que seria um estresse, não podem ser mantidas por muito tempo, sem prejudicar a saúde do organismo. Por último, eu vou falar sobre o timo e sobre as gônadas. O timo, ele é um órgão do sistema imune que vai atuar na produção de anticorpo. Ele vai produzir também hormônios, como a timosina, que promove a multiplicação e o desenvolvimento dos linfócitos linfócito T, né, que são células de defesa do nosso sistema imune e ajuda a atacar micro-organismos invasores. Nas crianças, o timo é desenvolvido, mas à medida que o tempo passa, o órgão vai diminuindo de tamanho e atividade. Então, ele se torna atrofiado no adulto. Antes dele se atrofiar, ele envia linfócitos T para outros órgãos envolvidos na defesa do corpo. E as gônadas, que são os testículos e os ovários, têm o seu papel na reprodução, que eu vou falar para vocês. Então, a gente vai falar de algumas funções hormonais dessas gônadas.
Além delas produzirem gametas, o testículo e o ovário lançam hormônios no sangue. Os testículos eles produzem os espermatozoides e os hormônios andrógenos, entre os quais vai se destacar a testosterona. Ela vai determinar o desenvolvimento dos órgãos genitais, que são os caracteres sexuais primários, né? E as características sexuais secundárias, como a distribuição dos pelos, o tom da voz, desenvolvimento muscular, desenvolvimento ósseo, enfim. E durante a puberdade, esses testículos vão ser estimulados pelos hormônios do folículo estimulante e luteinizante, então, que são produzidos pela hipófise. Esses hormônios, o luteinizante, ele vai estimular o testículo a iniciar a produção de testosterona. E o folículo estimulante vai, com o reforço da testosterona, estimular células situadas nos túbulos seminíferos, que são células que vão iniciar a espermatogênese, que é a produção de espermatozoides. Já nos ovários vai ter a produção dos óvulos e os hormônios estrógeno e progesterona. Os estrógenos são responsáveis pelas características sexuais secundárias femininas, além de estarem envolvidos, junto com a progesterona, no ciclo das mudanças que vai ocorrer no ovário e no útero, que é o ciclo menstrual, que eu vou falar para vocês quando eu falar de reprodução. Então, sobre o sistema endócrino é isso. Na próxima aula, até a próxima aula, a gente vai continuar com nossas aulas de sistema. Acho que a gente vai falar do sistema nervoso na próxima aula. Então, espero vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.